Nem sempre as pessoas que vivem com uma doença crónica têm o controle das suas vidas e da sua patologia. As pessoas com DAI não são exceção e muitas pensam que não têm informação suficiente para tomarem uma decisão. Não é verdade. A pessoa com a doença não é muitas vezes ouvida pelos profissionais de saúde, apesar de ser ela que tem o real conhecimento da sua doença e de estar no centro do sistema. É aí que entra o empoderamento, um processo que ajuda as pessoas a ganharem controle sobre as suas próprias vidas e a melhorar a sua capacidade de agirem em questões que para elas são importantes. Muitas pessoas com DAI sentem-se diminuídas e não entendem a razão para ter esta doença. A situação é desmotivadora e causa constrangimentos que podem trazer problemas maiores. Ter o controle sobre a doença é fundamental e conhecer a patologia é essencial. Hoje vamos falar sobre empoderamento. Um palavrão que pode ser definido como um processo que ajuda as pessoas a ganharem controle sobre a sua própria vida e a ter a capacidade de definir o que é mais importante para elas. Vamos ver já a seguir. Dr. Ricardo Veloso, muito obrigada por ter aceitado o convite da APDI estar hoje connosco aqui no Dar a Volta à Doença Inflamatória do Intestino para discutirmos o empoderamento da pessoa com doença inflamatória do intestino. Que palavrão é este que se começa a ouvir muito, mas que muito pouca gente entende o que é? É verdade. Muito obrigado por me terem aqui, exatamente num tema que eu tanto aprecio, primeiro a literacia em saúde, que acho que é fundamental. Acho que toda a gente, os doentes, os médicos, os prestadores de cuidados de saúde, todos nós ficamos melhores e fazemos melhor as coisas se os doentes tiverem uma participação muito ativa e compreenderem o que é a sua doença. E realmente este palavrão do empoderamento, não é, que é o neologismo, mas já está efetivamente no nosso léxico também, e no fundo vamos dar poder ao doente. Isto é a definição básica e tudo, é dar emancipar o doente. Emancipar, as pessoas perceberem e participarem ativamente. Isto vem de um conceito do inglês que é o Patient-Centered Medicine. O que é que isto quer dizer? A medicina centrada no doente. Quer dizer que nós não nos podemos focar apenas na clínica e na doença da pessoa. Temos que quebrar um paradigma que é pensar que todas as pessoas com doença de Crohn são iguais. Não são. Todas as pessoas com doença com colite ulcerosa não são iguais. E porquê é que não são iguais? Porque há especificidades próprias da pessoa que nós não nos podemos descurar. Cada pessoa é uma pessoa, cada doença é uma doença. O empoderamento da pessoa, o Patient-Centered Medicine, o que nos diz é exatamente isto, que nós temos que ter em atenção a especificidade da pessoa dentro da sua doença. E mais do que isso, os nossos objetivos têm que ser baseados exatamente nas expectativas da pessoa e não nas expectativas do médico. Claro que elas muitas vezes são coincidentes. Claro. E lá está. Devem ser. Devem ser. E isto há um conceito base e que todos temos que compreender, médicos e doentes e toda a gente, que é uma partilha. Há uma partilha, há uma reciprocidade. Eu digo sempre que a nossa relação é bilateral. O doente é um parceiro do médico ou ao contrário, o médico é um parceiro do doente. Como é que definiria? Eu costumo sempre definir isto como uma relação bilateral, em que nós temos todos, é uma relação. Aliás, é a definição de uma relação. Todos temos que dar e temos que receber. E é isso que eu tento explicar aos meus doentes e acho que a grande maioria de nós neste momento fazemos isso. Em que nós damos a nossa opinião, damos o que nós achamos melhor, atualmente numa perspectiva mais holística, não apenas em termos clínicos, mas em termos emocionais. Mas então vamos ver se nos entendemos. Vocês de clínica sabem vocês, de ciência sabem vocês. Naturalmente. E aí nós não podemos meter muito, podemos saber algumas coisas, podemos ir mais longe, podemos ter mais literacia em saúde, como disse. Agora, não é só disso que estamos a falar. Nem pensar. É outras coisas, não é? Nós estamos a falar que nos dias de hoje, e acho que Portugal está finalmente a entrar no caminho certo, e estamos finalmente a entrar no que deve ser exatamente uma decisão médica. Uma decisão médica não é uma decisão exclusivamente médica, nem pode, nem o deve ser. Se os doentes nos dizem, eu digo sempre isto, a pior coisa que um doente me pode dizer é o seu doutor é que sabe. Eu disse, não, eu não sei nada, eu sei a minha parte, eu sei explicar os motivos pelos quais eu acho que deve fazer isto. Mas, eu digo sempre, nós somos os gerentes intermédios. O presidente do Conselho de Administração é o doente. O doente é que tem a decisão última e final. E nós temos que compreender, mesmo que o doente tenha uma opinião diferente da nossa, temos que fazer duas coisas. Mas o doente está preparado para tomar essa decisão? Temos que o preparar. E primeiro, lá está, outra das coisas que estávamos a falar um pouquinho off, das piores coisas que eu posso ouvir num consultório, para além disto, está tudo no computador e eu não sei bem o que é que faço. Não pode ser. Tem que haver uma responsabilização bilateral. Nós temos a responsabilidade
de capacitar o doente de tomar a melhor decisão. Isto implica naturalmente termos uma coisa que temos pouco, que é tempo, para explicar ao doente a doença que tem, em primeiro Mas aí lugar. podem entrar os outros profissionais de saúde. Não é? Exatamente, e o conceito da multidisciplinaridade tem que entrar em Portugal, temos que ser melhores. Infelizmente, nas contingências que temos atuais no Serviço Nacional de Saúde, isto é extraordinariamente difícil, com a carga de trabalho que temos, com tudo que somos desviados, com a falta de profissionais que infelizmente temos, que espero sinceramente que isso seja uma mudança de paradigma. Como eu como muitos outros colegas meus que trabalhamos no estrangeiro, percebemos que não há um médico de doença inflamatória. Isso não existe, é um conceito que não existe. Há uma equipa multidisciplinar cujo último objetivo é ajudar o doente nas múltiplas perspectivas da sua doença. Sejam elas da vertente clínica, a vertente emocional, que é uma coisa importantíssima. Eu digo sempre aos meus doentes, na primeira consulta, ou sempre posso, que hoje é o primeiro dia. Hoje é o dia de dúvidas, mas é o dia de confusão. Vão para casa, pensem, escrevam perguntas, vão à internet, não há problema, toda a gente vai à internet. Claro. Já dizem, eu fui ver isto e tal. Normal, é normal. A nossa responsabilidade Depois temos de dar a explicação. Exatamente, é explicar as coisas, é dizer, não, olha, isso é incorreto por este motivo. Claro. Ou, na minha opinião, isso que foi ver não é certo. Não serve. Mas, naturalmente, que isto implica tempo que nós, infelizmente, é escasso. Sim. Os doentes com doença inflamatória são, naturalmente, evidentemente, doentes exigentes em termos temporais, porque tem muitas vezes mesmo que nós façamos o melhor possível. Mesmo a fazer medicamentos super tecnologicamente, entre aspas, avançados, temos doentes que não vão responder a essa medicação. Claro. E são doentes, naturalmente, que se sentem desesperados. Não percebem E não porque compreendem, as coisas- não compreendem que, para nós, são uma árvore dentro de uma floresta. Claro. E que nós não temos só um doente, nós temos centenas ou milhares de doentes, Claro. que temos todos que tratar. Isso não pode ser também uma desculpa para nós não podermos dar àquele doente o que ele precisa em todas as suas vertentes. Ó, doutor, mas diga-me uma coisa, pela sua experiência, e o senhor com certeza vê muitos doentes jovens Claro. com DI, Claro que sim. pronto, infelizmente aparecem muitos, né? Acha que eles estão mais bem preparados do que a geração dos 60 e dos 70 antigamente, ou ainda há aqui falhas? Eu acho que há uma mudança de paradigma. As pessoas mais jovens têm tendência a ser mais inquisitivas e Perguntam mais. Sim, perguntam mais e pesquisam mais. As pessoas com idade um pouco mais avançada, apesar de tudo, e mal. Eu gosto quando os doentes me fazem perguntas, é mesmo assim que deve ser. O nosso dever é informá-los, é formar as pessoas, literá-los em saúde. É mesmo isso que nós precisamos de fazer para que eles façam decisões conscientes e baseadas na nossa melhor opinião científica. Os doentes mais jovens, ainda bem, têm acesso enorme à internet. Claro. Vão à internet, eu faço questão de lhes mostrar sempre o vosso site e de claro. lhes dar o vosso site e dizer apdi.org.pt. Sim. É uma excelente ferramenta, porque senão eles vão procurar em sites pouco fidedignos Que não e é servem. importante que eles questionem as pessoas certas, nos sítios certos, na altura certa, com as perguntas certas e que obtenham as respostas melhores. Mas não me pareceu que eles soubessem tanto quanto seria desejável. Não, de todo. Apesar de também, como estávamos a falar há pouco, nós temos um estudo de 2019, que vale o que vale, foi feito pela Direção-Geral de Saúde, Sim. a um conjunto de doentes perfeitamente heterogéneo e que chegaram à conclusão que 7 entre 10 pessoas tinham ou literacia suficiente ou pelo menos capacidade para ter literacia em saúde suficiente. 7 em 10 é bastante. Eu diria isto ao contrário. Há 30% de pessoas ou que não conseguem, ou que nós não fazemos passar a mensagem, ou que não estão interessados em que lhe passem a mensagem. Pode acontecer. E não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu lembro-me do caso paradigmático quando estive em Oxford, que tinha um senhor que era agricultor, tinha a escolaridade básica em Inglaterra. Ele sabia os fármacos todos de cor, o dia em que tinha começado, os exames que tinha feito, sabia tudo. Porquê? Porque há um paradigma completamente diferente desta doente, em que exatamente há um empoderamento do doente. Pois. O doente é o chefe da sua doença. Claro. Nós queremos Porque ajudar. é ele, porque é ele que vive com ela, não é? sim. É ele que a conhece, é ele que conhece Sim. o corpo, é ele que conhece a reação Exatamente. e tudo isso, e portanto tem de ser ouvido, senão... E as expectativas, é injusto para as pessoas que as expectativas da doença sejam as do médico e não as do próprio. Ora bem, eu ia pegar nisso de outra maneira, que é, então, e isto eu acho que é grave, porque é que o doente, ou a pessoa com doença, continua a não ser ela a dona dos seus dados de saúde? Isso é multifatorial, naturalmente. Há pessoas que ainda são um bocadinho embutidas quando vão ao médico, ou seja, têm receio de perguntar ao médico, com receio de chatear o médico, ou que ele fica ofendido. Não temos nada que ficar ofendidos. Claro. O nosso trabalho é exatamente este. Mas os seus colegas entendem isso?
Há de tudo. Olha, eu costumo dizer que na medicina nós não somos exceção para nenhuma outra profissão. Há gordos, magros, altos, baixos, simpáticos, antipáticos, bem formados, mal formados, Claro. E pessoas mais abertas a responder e pessoas menos abertas a responder. Em todo o caso, isto é um processo contínuo e bilateral. Os meus colegas também, que são menos abertos a fazer isto, também têm que compreender que as pessoas têm expectativas que têm que ser cumpridas. Isto é o nosso trabalho. Ou seja, nós não somos melhores que ninguém na sociedade, nós temos um trabalho inserido na sociedade que é de elevadíssima responsabilidade técnica e científica, então temos que fazer uso disso, temos que dar às pessoas as armas suficientes e não temos que ter medo de fazer isso. Mas verdade, há pessoas um bocadinho menos sensíveis a estes problemas do doente, como em todos, não é? Como nós vamos a um restaurante e temos um empregado que é um bocado mais chato que os outros, não é? Mesmo assim, é mesmo assim, não somos exceção para nada. É, de facto, o que é que o médico pode dar ao doente para que ele perceba que ele é um parceiro Claro. e que ele faz parte da partilha? Há uma coisa muito importante que eu acho que é a relação médico-doente. E acho que isto é pedra basilar de tudo o que é um processo de tratamento. O doente tem que sentir confiança suficiente na relação com o seu médico para nos conseguir expor os seus receios. Porque se nós não damos essa liberdade, se não criamos uma relação empática em que nos pomos no lugar do doente, percebemos as suas dificuldades, percebemos os seus receios, então o doente nunca se vai abrir connosco. Por isso isto parte também de nós, ou até praticamente de nós, em que nós temos que dar liberdade ao doente para se abrir connosco, para não ter medo de nos fazer uma pergunta. Claro. Uma das coisas que os doentes nos dizem, eu peço desculpa por perguntar, eu tenho que pedir desculpa Claro. por perguntar coisa nenhuma, Claro. a não ser que seja indiscreto. Claro. Não, perguntem, façam perguntas. O pior que pode acontecer, e não é pior, é o médico que pode dizer isto já me aconteceu, olha, não lhe sei responder neste momento a esta Claro, pergunta. claro. E nós também não temos que ter vergonha, de dizer que nós não sabemos tudo, nós não somos o chat GPT, nem o chat GPT Nem o sabe chat tudo. GPT não sabe. Pronto, e naturalmente que nós, se não sabemos, a nossa função é dizer à pessoa, dizer, tenha calma, não se preocupe, eu vou perguntar sobre isso, eu vou pesquisar isso, Claro. vou-lhe saber responder. Muito obrigado, doutor. Apesar de hoje sabermos que as pessoas com doença devem ser envolvidas em todo o processo que diz respeito à sua saúde, Com certeza. deve também ser envolvida até mais do que isso, até na própria investigação de novos e melhores tratamentos, no planeamento dos serviços de saúde. E isto aqui ficamos um bocadinho lá atrás, não é? Sem dúvida, acho que naturalmente este tipo de decisões devem ser naturalmente amplas e devem... É ouvir o doente, é só ouvir. Ouvir o doente naturalmente, está em curso também algumas alterações, como sabemos, por governo, bem ou mal. Nós médicos temos alguma refratariedade em aceitar algumas coisas e algumas com certa lógica. E também não sei se as coisas impostas são a melhor maneira de fazer as coisas, não me parece que sejam. Ter alguém que seja provedor do doente neste tipo de decisões parece-me correto, parece-me lógico e parece-me sensato. Por exatamente, nós não podemos ter só a visão de um lado, precisamos de uma visão 360 que permita perceber a total da sociedade civil. Claro. Quanto aos ensaios clínicos, naturalmente, isso é uma coisa muito importante e nós, quando inserimos doentes num ensaio clínico, também eles têm que perceber as vantagens que se pode trazer. Talvez não para ele, ok, porque os doentes, uma grande maioria dos estudos, ou pode ter um medicamento, pode ter o placebo, não é que se chama, mas os doentes têm que compreender que nós estamos numa sociedade e que mesmo que aquilo não ajude diretamente a ele, pode ajudar a uma enorme comunidade que pode vir beneficiar daquele fármaco. Claro. Por isso é importante também que os doentes percebam isso e que tenham uma participação ativa nos ensaios clínicos, naturalmente, e que nos perguntem, quando os medicamentos não estão a funcionar, não há nenhum ensaio clínico que possa ser inserido. Bem. E há sempre. Há sempre qualquer coisa que se pode Qualquer fazer. Doutor, de que forma é que as associações de doentes podem ajudar a construir este caminho conjunto com os médicos, com os outros profissionais de saúde? E de que é que os outros parceiros têm medo, concretamente? Stakeholders. Em primeiro lugar, a APDI, e aproveito para dar os parabéns à APDI, que já tem vários anos. Eu lembro quando era interno já ouvia falar da APDI, já conhecia o vosso trabalho, já conhecia o excelente trabalho que fazem naquele apoio que nós não conseguimos dar ao doente, infelizmente não conseguimos, e vocês preenchem uma lacuna fundamental, nem que seja no apoio emocional aos doentes, na criação de uma rede de segurança para o doente, para ele perceber que não está sozinho, para ele perceber que tem pessoas com a doença, que tem pessoas com quem pode falar, que tem pessoas com quem pode partilhar os seus medos, os seus receios,
as suas expectativas. Por isso, muitos parabéns à PDI por esse trabalho fantástico que fazem, e o feedback que eu tenho dos doentes, que faço questão de lhes mostrar sempre à PDI, é do melhor que pode haver, por isso muitos parabéns, espero que continuem nesta senda e sempre obrigada em nome da PDI, doutor. Por isso, naturalmente, acho que as associações de doentes têm um papel fundamental, especialmente num país com recursos limitadíssimos no Serviço Nacional de Saúde, que nós, infelizmente, na criação de equipas multidisciplinares, temos uma dificuldade extrema. Eu estou a sentir isso. Dava outro programa, não é? Dava um programa de horas em que nós tentamos, mas esbarramos em tantas limitações, não por falta de vontade dos profissionais. Os profissionais têm uma vontade enorme em Portugal. As pessoas acho que não imaginam o que nós damos sangue e suor e amor, damos tudo. A questão é que, efetivamente, não há gente suficiente para conseguirmos chegar a toda a gente e para conseguirmos fazer tudo. O que é que as pessoas têm medo? Os stakeholders, como se diz? Eu acho que cada vez menos estamos a ter esse medo. Há o medo de perca de controle. Este é o grande medo, que as pessoas percam o controle das coisas. Eu sinceramente acho que isto é uma visão totalmente ganham outros controles. Vamos ganhar muita coisa. Se nós envolvermos os doentes, se nós tivermos efetivamente todas as pessoas integradas numa equipa multidisciplinar, vamos ganhar melhores tratamentos, vamos ganhar pessoas com melhor qualidade de vida, que finalmente é um dos objetivos a atingir na doença inflamatória intestinal, não apenas saber se o intestino está porreiro e limpinho, isso é ótimo, mas é importante saber se a pessoa tem uma qualidade de vida ótima e vamos, com isso, isto é preciso pensar, lá está. Eu digo sempre que a medicina em Portugal é pensada em legislaturas e não na vida dos doentes. Portanto, são pensadas em 4 anos e não são pensadas em 20 anos. Por isso, se nós quebrarmos este paradigma, nós vamos poupar dinheiro, porque as pessoas vão ter mais literacia, vão tomar melhores decisões por elas, vão cumprir melhor a medicação, coisas tão simples como, às vezes na colite ulcerosa, escolher, prefere os comprimidos, prefere os grânulos. Podemos dizer, não tem mal, nós devemos perguntar, mas as pessoas podem. E com isso, vamos melhor aderir à terapêutica e vamos todos poupar e vamos todos ganhar em saúde, que é isso todos que nós queremos. E vai haver mais saúde na doença inflamatória. Sim, é isso que nós queremos e acho que temos que quebrar esses paradigmas. Esses mitos todos. Dr. Ricardo, muito obrigada pela sua presença, foi um gosto, gostei muito de o conhecer. Obrigado. Felicidades para o futuro. Muito obrigado igualmente. Pensas que por teres DI tens uma maior fragilidade em relação aos outros parceiros na saúde, estás enganado. Tu vives com a DI, tens até um papel de maior relevo e de maior predominância. Tu conheces a tua doença melhor que ninguém. Tu vives com ela. E é por isso que é tão importante teres acesso à informação e aos dados relativos à tua DI. Não esqueças, os dados são teus, pertencem-te. És livre de os partilhar com quem entenderes conforme achares necessário. Teres DI significa que és um parceiro da equipa de saúde. Não estás à margem dela, tu fazes parte dela. Em caso de dúvida, não hesites, contacta a PDI. Estamos cá para isso.